Bom, boa noite a todos, né? Primeiro momento, claro, evidentemente agradecer o convite do SIMB e o apoio do SEBRAE, né? Especialmente da Rossana, do Nelson, com quem eu tenho mais contato aqui em Birigui. É a segunda vez que eu estou aqui na cidade, eu já fiz um trabalho aqui em Araçatuba, num curso de pós-graduação, e aqui no Polo, e nessa cidade especificamente, toda vez que eu venho eu fico bastante surpreso com a questão do envolvimento e da discussão da moda ou da produção ligada à calçada ou à moda e como isso envolve, né, a discussão realmente da cidade, da organização, enfim, da geração de renda, né, da potencialização de novos negócios, e é impressionante ver essa condição. Acabei de comentar aqui com o Nelson, fiquei impressionado com a quantidade de pessoas, né, até já de antemão, adiantando um pouco, eu trouxe alguns panfletos falando dos nossos cursos avançados na área de design. Quando eu falo nosso, falo do Instituto Europeu de Design de São Paulo. Mas eu trouxe 50, achando que nós teríamos 50 pessoas no máximo, e temos aqui 300 pessoas, foi o número aproximado que a Rosana me deu, quer dizer, muito feliz. E aí eu vou já, de antemão, dizer para vocês que eu vou encaminhar uma quantidade maior, né, desses panfletos e deixar aqui depois com a Rossana, para que vocês possam, num momento oportuno, passar e retirar também, para que todos vocês tenham a mesma informação. Acho que isso é bastante justo, né? Então, agradecer então o apoio do SIMB, do SEBRAE, né? Falar um pouco do meu histórico profissional e da minha relação com o Instituto Europeu de Design. Meu nome é Fabiano Virgínio Pereira, né? Eu sou designer, já atuo na área desde 93, na verdade. E participei aí de vários momentos no mercado, de várias formas, né? Tanto em empresas multinacionais, trabalhando com metodologias avançadas, com um projeto para consumo global. Trabalhei com escritórios, fazendo apoio conceitual para desenvolvimento de linhas e novos segmentos, né? E trabalhei em centros de pesquisa, relacionando o design à área da saúde, por exemplo. E aí, como a Eline falou, eu já tenho 10 anos na área acadêmica trabalhando com a questão do projeto de design, não só como um projeto, enfim, que vai ter impacto no mercado, mas um projeto que vai valorizar também o conhecimento, a qualidade de vida e uma série de coisas, né? A minha relação com o IED ela tem início em 2009, dentro desse processo, eu já tenho uma situação consolidada, eu tive uma experiência no IED na sede em Milão, isso me gerou um convite para fazer um trabalho no IED, e a partir, então, de 2010, eu iniciei um processo Fiz uma avaliação de carreira e decidi mudar o rumo. E foi justamente trabalhar com a questão do design estratégico e com os processos de inovação orientados pelo design. Uma bagagem e uma informação que eu já detinha, né? Mas, de uma certa forma, o mercado ainda era um pouco complicado para oferecer isso dentro de um processo mais sistêmico, como uma empresa tal. Eu fiz um trabalho, um projeto meio idealista, mas funcionou muito bem, de recortar, me apoiar em uma parte desse assunto, que é a parte que diz respeito ao design thinking, e levar workshops de inovação para agentes de inovação social no Brasil. Então, eu fiz atividades em várias cidades, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre, Foz do Iguaçu, enfim. E esse trabalho, na verdade, acabou me gerando um convite, então, pela direção do IED, para que assumisse e reformulasse a questão do design estratégico dentro desse contexto mais atual, que é o que é bastante importante. E é isso que nós estamos fazendo lá desde então, né? Repaginando o curso, reorganizando as ações, atualizando todo o processo, que é um processo sempre que necessita realmente de atualização. Nós vamos ver durante a apresentação o quanto isso é fundamental. Enfim, e estamos, né, felizes pela relação que nós já tínhamos com o SIMB, enfim, tentar promover o alargamento dessa plataforma de apoio para novos negócios, e é um pouco disso que nós vamos falar aqui hoje, né? Hoje, desde revistas do tipo Casa Cláudia, revista Exame, revista Isto É, revistas de vários segmentos, você passa na banca de jornal, você vai ver escrito lá inovação, né? Você vê comerciais de televisão, Magazine Luiza tem a palavra inovação dentro do seu comercial de TV. Esses dias eu vi um partido político fazendo a sua campanha dizendo que ele era um partido inovador.
Quer dizer, essa palavra realmente ela assumiu um status, né, de moda e de qualificar situações, né? Mas, adiantando um pouco do que nós vamos falar aqui, né, como realmente conseguir resultados com inovação, né? De que forma conseguir aplicar isso no nosso dia a dia? Quais são os possíveis caminhos de abordagem, quais são as ferramentas para que isso possa acontecer? A primeira parte da nossa discussão é entender primeiro que tipo de imaginário nós estamos alimentando, né? Porque quando eu falo inovação, se eu começar a perguntar aqui para todo mundo, cada um vai falar alguma coisa ligada a uma modificação de pensamento, outros vão falar sobre uma questão ligada à criatividade, outros vão falar sobre uma questão de fazer diferente, que isso é bastante forte. Uma outra frase que todo mundo fala, está realmente virando quase que um sobrenome da palavra inovação, é a frase pensar fora da caixa, né? Que na verdade faz referência a você buscar novos limites. Mas como conseguir isso de verdade, né? Como implementar isso? E qual que é a interface, a importância que isso tem para o conceito do design, né? E como a utilização dos processos de inovação orientados pelos conceitos de design podem, de maneira muito pragmática, ajudar a gente a conseguir encontrar novos horizontes, novas possibilidades, novos segmentos. Muito bem. Eu já começo com uma imagem bem interessante. Existe uma revista, é uma revista americana chamada Fast Company. É interessante, depois posso deixar um link para vocês. Alguém conhece a Fast Company? Alguém não conhece? Quem conhece a Fast Company? Acho que é melhor. Levanta a mão, por favor. A Fast Company é uma das revistas mais importantes que fala sobre empresas rápidas, empresas para atuar no novo milênio, né? É uma revista que é muito nova, ela deve ter no máximo 2 anos. Ela disponibiliza o conteúdo dela todinho para a plataforma digital e ela tem também uma versão impressa, né? E ela tem se tornado uma das referências mais interessantes e mais atuais sobre criatividade, inovação, processo, tecnologia e esse mercado competitivo que a gente vive hoje, como que novas ideias e novas soluções estão surgindo. Então eles fazem um mapeamento bem sério, bem criterioso, é bem interessante. E a Fast Company publicou em janeiro um número inteirinho dedicado, isso está disponível na web, porque esse número impresso já se esgotou, um número inteirinho dedicado aos processos de inovação com base no design e todos os resultados possíveis em várias áreas, várias possibilidades. E aí eles já começam da seguinte forma: o bom design é o bom negócio, né? E a relação entre as duas coisas. Não existe bom negócio dentro dessa chamada da revista sem essa questão da conceituação dentro desses processos do design. E eles acabam comprovando, né, pelos cases que eles mostram, o quanto essa afirmação é importante. Então, uma das revistas mais importantes e mais atuais do planeta parou em janeiro para falar sobre esse assunto. E é um pouco baseado nessa argumentação que nós vamos falar hoje. Bom, trazendo uma discussão para a gente começar a entender um pouco esse contexto, né? Primeiro, inovação não dá para falar em 140 caracteres, gente. É importante que a gente entenda contextualmente para que isso seja possível abordar isso com uma outra maturidade, e aí sim as ferramentas vão potencializar a gente a aplicar a inovação em 140 caracteres ou até menos, né? Com muita velocidade, eu quero dizer. Então, por que isso é importante? Porque hoje nós vivemos num mundo que a gente chama de um mundo de múltiplas camadas de informação, onde as pessoas estão conectadas 24 horas por dia, elas estão em redes ao mesmo tempo, expressando suas opiniões, seus desejos, suas vontades, muitas vezes validando produtos e serviços, elogiando, mas a maioria das vezes, quando eles se relacionam a um produto e serviço, eles estão se relacionando por uma insatisfação, ou por uma indiferença, ou por um problema que esse produto e serviço causou, né? Então, dentro de um cenário tão complexo, é muito difícil a gente conseguir entender um caminho ou determinar um modelo único. Então, isso já é uma questão que já tem que ser colocada como presente, né? Não dá para a gente buscar um modelo de entendimento. Nós vamos entender que, na verdade, a situação é muito complexa e nós vamos abordar parte dessa situação complexa. Isso já é um primeiro passo para começar a entender e se aprofundar um pouco em inovação, né? Então, dentro de um cenário como esse, o mais importante do que eliminar, zerar as perguntas, é saber fazer as perguntas certas.
isso nos conduz para uma solução, né? E isso muda a nossa postura em relação a um problema, a um desafio e tudo mais, né? Então, como o primeiro ponto para saber eliminar essas dúvidas e conseguir perguntar corretamente, é entender alguns contextos diferentes em que o conceito de inovação é aplicado. E aí tem um autor alemão chamado Gibbon Sipp, que ele esclarece isso com muita síntese e é muito importante para a gente. Ele divide que a inovação ele está na sociedade, ele vem de origem da ciência, ele vem da universidade, ele vem da questão da cognição, né? Com o avanço do século XX, da tecnologia, enfim, de todo esse avanço que a gente presencia hoje, full time no nosso tempo, né? Ele já passou pela questão da técnica, pela questão da engenharia, pelas questões das soluções técnicas, e isso é importante. E o momento que a gente vive hoje é que essa questão da inovação ela está concentrada em importância na relação do design, né? Por quê? Porque antes, na ciência, as autoridades validavam o que era inovação não era, né? Na inovação ligada à tecnologia, a questão da factibilidade validava a inovação, se ela tinha futuro ou não. E hoje em dia, o que mais valida os processos de inovação é o quanto essa inovação é aceita pelo usuário e o como ele se integra a ela, né? Isso parece um pouco distante, mas, assim, em uma palavra, Facebook. O que é isso, né? O Facebook ele não foi desenhado para ser o sucesso que ele foi. Ele foi desenhado para ser uma rede social. As pessoas, os usuários é que transformaram ele num sucesso absoluto, né? Tanto é que o Google contratou a melhor equipe do mundo, do planeta, para desenhar uma rede social paralela e tão boa quanto. Tecnicamente até conseguiu, mas a rede social não decolou, porque as pessoas não se conectaram a ela, não viram valor nela. Então eles tinham todas as cabeças, os melhores técnicos, os melhores programadores, os melhores designers, as pessoas que mais pensam fora da caixa, vamos chamar assim, né? Que era possível ser pago, contratar a melhor equipe e a rede não foi, né? Por quê? Porque as pessoas não se conectaram. Então essa questão da inovação do design, ela vai ao encontro da satisfação do usuário e por isso a gente está discutindo esse assunto aqui hoje. Então é o primeiro ponto para a gente poder já começar a aprofundar nesse discurso, né? Esse empoderamento do usuário, né, ele tem uma condição interessante, porque o usuário ele não é mais economista, né, ele não era mais consumidor como ele era no passado, onde você colocava um produto na prateleira e simplesmente ele consumia, né? O usuário ele também não é mais o cliente que o marketing, como área de atuação, estudou muito a partir da década de 70, 80, 90, né? Com um grande êxito, né? No sentido de encontrar camadas, encontrar posicionamentos adequados àquela camada, né? Encontrar que tipo de ação eu poderia fazer para promover um produto, um serviço para uma tribo, uma inovação para uma tribo, né? E hoje o design ele surge porque o design ele tem um poder de conexão com esse usuário empoderado. Então, por isso que ele dirige ou ele concentra algumas ações de inovação e aí, mais para frente, a gente vai perceber o quanto isso é importante e é respeitado, né? Então, se tínhamos economia consumidor, tivemos marketing cliente e hoje tem o design usuário nesse processo de inovação. Interessante ver esse dado aí, né? É um dado colocado pelo Lipovetsky, onde ele chama a inflação das novidades. E ele dá vários exemplos de como as coisas hoje estão extremamente aceleradas e complicadas de se conseguir o sucesso no mercado, né? Ele coloca lá 3 dados. Entre 2000 e 2004, o grupo PSA francês, que é o grupo Peugeot Citroën, lançou 25 modelos novos, coisa que 18 meses antes isso não passou de 15. O mercado mundial passou de 34 lançamentos de novos perfumes em 87 para mais de 300 em 2001, né? Uma multiplicação absurda. E todo ano, cerca de 20 mil produtos novos de grande consumo são oferecidos aos europeus, sendo que a taxa de insucesso é de 90%. Ou seja, todo mundo tem tecnologia, todo mundo tem preço, teoricamente, mas o que está fazendo, então, esses produtos não terem sucesso? De novo, é aquela falta de conexão com o que o usuário esperava, né? Esse que é o ponto.
Só para trazer uma relação mais próxima da gente, todo mundo conhece aquela marca Tok Stock de móveis, as lojas, né? Eles colocam 8 novos produtos por dia no mercado, né? Vezes 365 dias no ano, a gente vai ver quanto produto vai dar. Então, assim, essas coisas estão acontecendo numa velocidade muito intensa, a gente não está conseguindo perceber, mas é muito, enfim, feroz mesmo essa questão, quase, não é nem agressivo esse mercado, é um mercado feroz. Bom, tentando trazer então essa discussão, primeiro não dá mais para entender inovação apenas como uma nova ideia, né? E aí é bem interessante esse estudo que está sendo projetado aí, que é um estudo baseado no sistema Toyota de produção, que ele vai o quê? Ele vai ver a relação contextual da inovação, ou seja, para que a inovação de fato aconteça e que de fato você consiga trazer resultados dela para o seu negócio com muito mais força e, enfim, com resultados de verdade, o importante é você entender que ela vai ter que estar diluída dentro do seu processo, né? Normalmente, o que as empresas fazem, somente no mercado nacional? Investem em inovação tanto na questão do design e da marca e na questão do marketing comercial, né? E muitos não se atentam para a importância de diluir essas ações dentro de uma curva de produção como um todo, né? E o quanto isso traz resultados bons, na verdade é isso. Então, dentro dessa história, você tem lá inovação de design, inovação de produto, de processo, de marketing, cada um deles com áreas de atuação específica. Por que isso é importante? Existem várias estratégias de ativação da inovação. Para cada um desses grupos de inovação, você tem que trabalhar com uma estratégia diferente. Não é toda estratégia que gera resultado para todos esses pontos. Então, conseguir já ter um mapeamento disso já é o primeiro ponto, é o pontapé inicial para você começar, de verdade, tentar trazer inovação para o teu negócio, seja ele qual for, né? E aí, eu pedi para a Rossana distribuir para vocês uma folha, um papel A4, que eu já vou convidar vocês para justamente já tentar aplicar um pouco desse conceito no dia a dia de trabalho de vocês. Nós vamos já ver como que só uma mudança de um pensamento, uma mudança de foco, já vai nos dar muitas oportunidades de inovação em relação ao nosso trabalho atual, seja ele qual for, né? Seja ele qual for. Geralmente eu faço exercício e peço para que todos falem o resultado. E o resultado é muito bacana, mas aqui hoje, pela quantidade, enfim, pela condição de informação que nós temos que passar ainda, enfim, não vai dar. Mas eu vou depois pedir para que alguns manifestem e mostrem aí o resultado. Então, assim como existe esse gráfico que eu estou mostrando para vocês da Toyota, eu queria pedir para que vocês desenhassem um gráfico igual, só com X e Y, sem escrever aquelas fases embaixo. Vamos lá? 2 minutos, o desenho não precisa ficar bonito, e vocês vão ganhar um mapeamento do sistema atual de vocês, já com um caminho muito forte de onde a inovação vai trazer mais resultado, essa visão de inovação vai trazer mais resultado no negócio. Todo mundo trabalha? Ou alguns estudantes? Levanta a mão quem trabalha, só para eu poder dar uma visão. Tá bom. Quem não está trabalhando, mas já trabalhou, pode fazer esse exercício com base no exercício passado, no último trabalho, né? Vamos lá? Não, independente disso. Não. Quem trabalha com design, com moda, com quem trabalha na parte de produção, todo mundo tem condição de fazer esse exercício, né? Esse exercício aqui é uma visão sistêmica, não é ligado exclusivamente à área do design. Quem não está a fim de fazer, dê opinião no do colega. Pode ser interessante também, o resultado. Já fizemos? Você já fez completo, olha só, o dela já está perfeito. Não, é só o gráfico XY, gente. São só as 2 linhas ali, ó. No gráfico anterior, existe aqui embaixo algumas fases
que vão determinar a montagem de um carro, nesse caso, vocês também existem fases de trabalho, né? Qualquer um tem fase de trabalho. Vamos imaginar a nossa mãe, quando vai fritar um ovo, ela tem uma fase de trabalho, né? Ela seleciona o ovo, ela vai, ela quebra, não sei o quê, põe, deixa um tempo, daqui a um pouco ela gosta, né? Sei lá, eu tenho que desenhar uma coleção de moda. Qual que é o primeiro passo? Vamos lá, sugestão. Pesquisa de mercado. Ótimo. Pesquisa de tendência. Qual que é o segundo passo? Análise de vendas? Análise de vendas e também tem uma fase aqui de ideação, de criação, de começar a gerar umas ideias sem compromisso ainda para conceituar essa linha. Qual que é a terceira fase? Depois selecionar os estilos e ver qual tipo. Então, tá vendo? Todo mundo tem um processo. Uma primeira fase, segunda fase, terceira fase. O que é importante? Escrever pelo menos 5 fases dessas aqui na parte de baixo. Vamos lá? O que eu faço primeiro quando eu recebo uma tarefa? Ah, isso, isso e isso. Ou a minha empresa, eu tenho uma empresa, eu tenho uma confecção. Tudo bem, como é que eu conduzo, então, a entrada de uma nova coleção na minha confecção? Ou como é que eu desenho um novo calçado hoje? Né? Existe um processo, existe uma fase. Vamos lá? Escrever embaixo algumas fases. Você é? A Yara é estilista, então ela já está fazendo de uma criação na área dela, né? Vamos lá, fizemos já? Bom, agora já aproveitando o exemplo, desculpa, da Yara. Tá bom. Ela está colocando as fases, já está terminando as fases. Já vamos pensar o seguinte, em qual dessas fases eu posso ser mais criativo e inovador? Pensa qual que eu sou. Ah, na parte de criação. Então põe uma parte mais alta nesse gráfico, uma referência, uma bolinha, enfim, mais alta nesse gráfico. A partir daí vem quantificando. Ah, nisso eu consigo ser menos inovador, nisso menos inovador, menos inovador. Uma coisa que é complicado, por exemplo, reunião com o cliente. Tem como ser inovador? Sim ou não, gente? Mas você consegue ser mais inovador durante uma reunião do que no momento de criação? Então, tá vendo como a gente consegue pontuar um ou outro? E isso é importante a gente entender essa diferença. Um, dois, três, quatro, cinco, tá bom. Bom, vamos lá. Quem já colocou essa pontuação, né, essa graduação, fez a equivalência daqueles pontos vermelhos desse gráfico, já fez uma curva, ótimo. Quem já terminou? Quem já fez essa fase? Só para eu dar uma olhada. Levanta a mão, por favor. Alguns poucos já fizeram, mas já mais um pouquinho, só para a gente conseguir adiantar com a palestra. Eu queria que a Bianca mostrasse para a gente o gráfico que ela fez. Pode ser, Bianca? Então vamos lá. Só diz que área que você desenhou aí. Tá. Eu escolhi pesquisa, criação, seleção, desenvolvimento, o marketing e o mercado, né, que é a venda já. Então, eu coloquei na pesquisa e criação são os pontos mais fortes de inovação. A seleção e desenvolvimento são os pontos mais baixos, que eu acho que já parte para uma área um pouco mais técnica e já um pouco mais de pesquisa de mercado. E o marketing é uma área também forte de inovação. E o mercado uma área mediana de inovação, que seria a venda já. Então, qual que é o ponto mais baixo da sua curva? Desenvolvimento. Bom, só para a gente poder avançar, todo mundo deve ter encontrado curvas um pouco semelhantes a essa. Ou cada um aí tem um ponto mais baixo, um ponto mais alto. Às vezes começa mais baixo, no meio fica mais alto, tudo mais, né? Mas o que é interessante para a gente já começar a entender? E já entender as nossas oportunidades, né?
Dentro de uma visão tradicional de mercado, como eu falei, as áreas de investimento que estão concentrando inovação são aquelas áreas do extremo lá, né? As duas extremidades, né? Mas onde a Toyota mais investe proporcionalmente em inovação? Estou falando em financeiro, né? Parte financeira. Eles investem muito em inovação aplicada à produção. Por quê? Porque a inovação aplicada à produção consegue benefícios de qualidade no produto final que dificilmente ele vai conseguir ser copiado. Dificilmente ele vai conseguir ser entendido por que ele é tão bom, né? E ele vai trazer muito resultado porque ninguém investe nisso, tradicionalmente. Ou seja, qual que é a visão desse gráfico? Na verdade, o gráfico que ela fez, o ponto mais alto, seria importante que a gente virasse ele de ponta cabeça e entendesse ele como a nossa maior oportunidade, né? Se eu posso, durante o desenvolvimento, inovar o pouquinho que seja, isso me diferencia muito no mercado, né? Então, esse exercício é bom porque a gente já começa a entender que, na verdade, crises não são crises, são oportunidades dentro de um contexto de inovação. E você não foge delas e você não esconde esse assunto. Você tem que falar sobre esse assunto e encontrá-los e trabalhar com eles, né? Por isso, por exemplo, se a gente for acompanhar rankings de empresas, né, a Toyota está no ranking de uma das empresas mais inovadoras do planeta, embora o produto final seja extremamente conservador. Porque não é um produto, dentro do ponto de vista estético, inovador, né? Ele tem uma questão bem tradicionalista, inclusive. Mas a empresa nunca cai, do ponto de vista financeiro, em nenhuma das grandes crises mundiais. E a empresa está sempre lá em cima quando está trabalhando. Mas por quê? Porque diluiu o processo inteiro. Está vendo inovação no contexto como um todo, né? Então, esse é um grande inspirador para a gente, né? Esses pontos que a gente tem aí de mais baixo, na verdade, como é que eu posso fazer um desenvolvimento mais criativo, né? E isso pode trazer a sua coleção ganhar um plus que o mercado não espera e te diferenciar muito. E é só uma mudança de perspectiva nossa, né? O dado está lá real. Você que analisa o dado, interpreta ele. Então, é bem nesse caminho que a gente tem quer dizer, esse primeiro gatilho aí para começar a pensar de uma forma inovadora, né? Como essência, a gente tem um trabalho do Skarzinski, que é um escritor americano sobre inovação, que ele fala assim, que o pensamento inovador, em essência, ele tem que pensar o seguinte: ele está no presente. Estamos hoje aqui, né? Então, durante o trabalho, vamos imaginar na sua hora de almoço. Você sabe como vai terminar o seu dia. Você aceita terminar o dia da forma como você quer, ou você vai tentar fazer alguma coisa diferente para terminar diferente, né? E esse terminar de uma forma diferente pode ser uma forma muito pequena, pode ser uma tentativa, pode ser, sei lá, tentar fazer uma coisa diferente, uma pequena coisa diferente, uma situação nova, criar uma situação nova. Ou seja, o pensamento inovador ele está lá, né? A partir da evolução criada de uma perspectiva que você decide ou a partir de uma perspectiva que você aceita, né? Aí, nossa primeira barreira é começar a achar que existem barreiras externas para isso. Mas no meu trabalho, mas na minha relação, mas na minha empresa, mas no meu segmento, tem um monte de aí. Se a gente for listar, tem para todo mundo, né? Mas pequenas coisas podem ser feitas, sempre, né? Se você não olhar o ai. Então, é bem interessante isso. E aí, como essência desse pensamento, o que são os processos de facilitação de inovação com base em design estratégico? Eles vão estimular a distância entre o futuro que você aceita e o futuro que você quer desenvolver, né? Então, aí estão os processos. Aí que eles estão acontecendo de maneira intensa. Não. Esses processos, eles são divididos em 3 áreas de ação, né, que a gente pode trabalhar. Primeiro é trabalhar com novas metodologias e novas abordagens. Precisa entender um pouco isso, né? A gente vai se aprofundar depois. Depois, uma área que ainda a gente explora pouco no Brasil, mas fora dá muito resultado, é o quanto o espaço de trabalho ele ajuda a gente se tornar mais criativo ou menos criativo. Então, desenhar o espaço de trabalho também é importante. Não só do ponto de vista só de função,
mas do ponto de vista de criatividade, estimular a criatividade. E o terceiro aspecto é o aspecto do indivíduo, do team building, quer dizer, de alguém que está envolvido no processo, quer dizer, o indivíduo que está ali trabalhando. Qual que é a postura dele em relação ao seu desafio diário? Né? Será que ele quer fazer uma ideia nova? Será que ele está engajado com essa ideia nova? Será que ele está disposto, né? Com essa posição, com esse questionamento, enfim. E quem são... Tem um termo em inglês chamado stakeholders, que infelizmente não tem tradução para a gente, mas assim, os stakeholders significam todos os impactados pelo projeto. Como que os impactados pelo projeto pensam a respeito da inovação que você está colocando? Né? Depois a gente vai entender por que isso é importante, tentar entender como que esse pensamento mais do grupo, onde a inovação vai acontecer. Enfim, essas situações elas não são muito bem definidas com uma linha exata, mas elas são áreas de ações diferentes. Elas são áreas que estimulam o processo de inovação de maneira bem intensa e trazem muitos resultados. Bom, e o design, né? E o design que eu estou acostumado a ver, que é aquele design formalista, aquele design que se preocupa com o desenho, que ele tem uma questão, uma importância de um diálogo com a tendência, como lembrou o meu amigo, esqueci o seu nome. Ele fez um comentário aqui sobre tendência, quer dizer, e esse design que depende dessas informações, né? Ele ainda continua existindo, ele ainda é importante, mas se você se utilizar dele sem pensar dentro de uma estrutura como essa, você diminui o resultado que ele pode trazer para você. Ao ponto que se você pensar nisso antes e fazer esse outro design que a gente está acostumado, ele tem uma possibilidade de dialogar e trazer resultados e de ressignificar realmente o nosso negócio de uma maneira muito mais intensa. Isso acontece por quê? Por que a gente está discutindo um processo de inovação orientado em design? Porque hoje a gente entende o design não mais como uma questão de forma ou de função. A gente entende o design como uma experiência. Né? Eu, quando vou comprar um calçado, eu estou comprando uma experiência de marca, eu estou comprando uma experiência de loja, eu estou comprando uma experiência de sustentabilidade. Dependendo das pessoas, isso é cada vez mais crescente. Você compra produtos que tenham uma referência de sustentabilidade por trás, né? Ou, conforme você vai modulando as classes e vai abaixando o preço ou subindo o preço desse produto, sempre vai ter uma experiência envolvida. Pode até ser que alguém queira um sapato porque viu na novela. Ele está associando ao emocional e está associando a uma experiência. Ele não está mais só associando aquele formato. Então é importante a gente entender isso, né? O que essa experiência está falando, né? Pensar nisso é importante. E isso também é um avanço do final da década de 90 que se discute esse assunto dessa forma. Aí uma imagem meio provocativa, mas interessante, né? Tem um aspecto que a gente fala que é design centrado no usuário. O que isso significa, design centrado no usuário? O design tem que se manifestar no dia a dia das pessoas. Não só na vitrine, não só distante, mas no dia a dia. Eu coloquei a Havaianas, que eu estava comentando acho que a Rossana, achei interessante, que a Havaianas talvez seja o produto de design, e é um design nacional, né, feito aqui, em 64, que consegue ter o maior range de mercado de atuação que nenhum produto já teve. Quer dizer, ela vai da celebridade internacional ao funcionário, né, que é assalariado, que trabalha numa situação complicada, né? Dona de casa, que é uma situação que está se organizando profissionalmente. Mas, quer dizer, um produto, um design, ele é tão elementar, ele é tão funcional, ele é tão eficaz, puro e eficiente no que faz, que tem uma situação como essa, né? Então, isso é de verdade design centrado no usuário no extremo, né? Vamos pensar assim, a gente consegue utilizar ele para ir numa festa e para ir trabalhar, dependendo da situação, né? Bom, que eu falei daquela palavrona stakeholders, né? Que são os impactados. Por que são os impactados? É importante. Por exemplo, você está desenvolvendo uma linha de calçados, né? Ela vai ter que trabalhar dentro de uma estrutura, de uma empresa. Essa linha vai ser feita dentro dessa empresa. Existem vários interesses em relação a essa linha. O interesse da diretoria, que isso consolide a empresa em novos patamares, tal.
O direito do finanças, ele quer ter uma curva financeira ascendente para ele conseguir terminar o ano no azul, que é importante. O interesse do RH, quer dizer, como é que as pessoas estão sendo capacitadas, trabalhando ali daquela forma, ou envolvidas com a empresa e tudo mais. A questão do desenvolvimento em si, que quem está liderando isso. Os fornecedores e parceiros, até que ponto você depende de componentes de terceiro, de ação de terceiro, e de que forma eles estão integrados dentro do seu processo. Muitas vezes eles não têm interesse no seu produto. E você nem sabe disso, né? E é importante desenhar isso também. Aí, enfim, produção, marketing, vendas e principalmente distribuição, né? Que é um aspecto que cada vez mais tem uma importância grande no mercado. Né? Se a gente consegue entender, pelo menos, quais são os interesses dos impactados pelo projeto no ambiente interno, a chance da gente projetar com maior sucesso é bem maior, né? Bem importante. Ele vai acabar acontecendo de uma maneira mais natural. Um projeto ele vai fluir internamente, né? Então, dentro nessa conjunção de ambiente externo, ou seja, missão, valores e mercados de uma empresa voltado com a interface dela com a sociedade, e com a questão interna, né, que são todas aquelas fases que a gente já viu, nessa conexão que se a gente conseguir alinhar dentro de um prisma de inovação com base em design estratégico, a gente consegue alavancar negócios, inovação e a própria marca em si, né? Existem várias ferramentas para fazer com que isso seja pragmático e aplicado mais facilmente. A primeira delas foi esse mapeamento. Se a gente não tem esse mapeamento do que a gente faz, do quanto inovador a gente pode ser dentro do dia a dia, primeiro, qual caminho seguir, né? Depois, na sequência, existem outras que vão acontecendo. Bom, existe um termo, quer dizer, dentro da inovação com base em design estratégico, a porta de entrada é um termo chamado Design Thinking. Alguém já foi falar nesse termo ou não? Ninguém? Sim ou não? Levanta a mão, por favor. Né? Então, o que é o Design Thinking? É um termo, né? É uma metodologia, vamos falar assim, que trabalha inovação com base em design, que ele, pela própria maneira com que ele acontece, ele já vai criar uma conexão entre as abordagens, os ambientes e as pessoas, né? E isso tudo de uma maneira muito prática, intensa e intuitiva. Esses processos, eles trazem para a gente, o Design Thinking em especial, um ponto bem interessante, que é assim, o que as pessoas, né, quais são os negócios, as possibilidades de negócio baseados nos valores humanos, que isso é importante no século XXI, essa questão ética, sustentabilidade e tudo mais, mas que seja viável do seu ponto de vista do negócio e que seja viável do seu ponto de vista tecnológico, né? Se você não encontrar esses 3 pontos, o que vai acontecer é que seu produto pode estar numa linha cega para aqueles 90% de produtos que entram no mercado e não tem sucesso, né? Se a gente já direciona por esse caminho, a gente já tem uma certeza maior que a gente está indo no caminho correto. Por quê? Né? Porque, acima de tudo, inovação é valor percebido. Valor percebido é o seguinte: quando as pessoas entendem aquilo que eles estão vendo como inovação. As pessoas estão falando assim, o comprador, o usuário, né? Ele bateu o olho e ele entendeu que tipo de inovação você está oferecendo para ele, né? Porque isso é bem importante. Às vezes você tem uma inovação, mas que foi feita dentro de uma caixa preta e quando você oferece ao mercado, o mercado não absorve, né? Então, só para dizer historicamente, o primeiro projeto que foi feito assim foi o projeto do mouse, porque o mouse não se sabia como as pessoas iriam se comportar com o computador ou com a questão de ter uma interface com um objeto e tal. Então, o que foi feito? Foram chamados vários usuários, possíveis usuários de um mouse, e junto com eles foi se desenhando a solução. Quer dizer, quando lançou o mouse no mercado, todo mundo já sabia usar intuitivamente. É mais ou menos isso. Percebeu, então, a solução. Então, o Design Thinking, como base, como lema quase, né, ele passa por esse processo. Criar com as pessoas e não para as pessoas. Ou seja, trazer as pessoas que vão ser usuários, seus clientes e tal, para dentro do seu processo de criação, para entender qual que é a opinião deles. Entender, não é para julgar, nem para avaliar, para entender, né? E começar a anotar quais são essas opiniões, como é que eles estão participando, qual que é a visão deles e tal.
e depois, num processo interno, direcionar isso para um projeto, essas informações para o projeto. Então, isso vai fazer o quê? Aumentar o potencial de sucesso do projeto, porque vai criar uma conexão afetiva entre as pessoas e o projeto. Elas mal sabem que elas já estão conectadas com essa história. Bom, esse processo ele passa por 3 situações. O primeiro deles é uma palavra chamada empatia, né? Empatia, o que é isso, né? Não é simpatia, hein? Empatia é quando você assume o olhar do outro, né? Quando você se desloca no sentido do outro. Então, assim, um exemplo de empatia. Eu vou desenhar uma linha de calçados e eu vou numa loja, como eu fui aqui hoje em várias lojas, ver como que as pessoas compram. Como que as pessoas avaliam o que eles estão comprando, em que momento eles fazem essa decisão, né? Se é uma decisão mais emocional, se é uma decisão mais racional, se é uma decisão... Até que ponto o preço está colaborando. Mas, assim, não ir e observar como um material cru, né? Não é observar e falar, eu já sei como eles se comportam, eles sempre se fazem desse jeito. Isso nos impede de avançar, né? Então é melhor deixar esse pensamento de lado. Então, vou lá na loja, vejo como é que é, né? Aí eu vou desenhar um calçado infantil. Quantas vezes eu coloquei um calçado infantil numa criança? Se eu tenho filho, se eu não tenho filho. Ou se eu tenho filho, como que eu, agora, como um avaliador, já sabendo dessa informação, será que eu consigo saber como é que eu ponho o filho? O que eu faço primeiro quando eu vou colocar o calçado? Né? Uma criança de 1 ano, uma criança de 2 anos, uma criança de 3 anos. Quando você faz isso, você começa a aprender como que as pessoas se sentem quando estão utilizando o que você está colocando no mercado. E você já começa a se antecipar em relação a novas possibilidades, novas soluções, novos interesses, novas vontades, enfim. Né? Em essência, isso é empatia, né? Essa visão multidisciplinar que vai surgir de quando você vai a campo fazer o que o usuário está fazendo, né? Referente ao seu projeto. É uma visão que ela vai trabalhar muito a questão da colaboração. Isso envolve visão sistêmica, é entender que não tem dor de cabeça. Ou você fez alguma coisa, né? Ou você comeu mal, ou você dormiu mal, ou você está com, sei lá, com outro problema hormonal. Assim, você vai tentar entender qual é esse problema. E não exatamente tratar a dor de cabeça de ponto, né? Então, entender isso é importante. Para isso é importante ter muita troca de informação e muita colaboração. Tudo que você trabalha com horizonte aberto é melhor do que com horizonte fechado. Então, colaboração é importantíssima. E não ter medo de arriscar. Não existe caminho, não existe uma estrada pavimentada, como existe daqui para qualquer lugar, no campo da inovação. A gente sempre vai tentar uma vez, tentar 2 vezes, e aí é muito difícil, que o empresário às vezes acha que está perdendo tempo dentro do processo, mas ele não está perdendo tempo, porque a ideia que pode surgir daí é uma ideia muito mais rica, muito mais interessante, que pode trazer um resultado muito, enfim, de alavancar realmente aquele negócio como um todo, né? Então, essa experimentação ela acontece com base na criatividade, né? Colocar as ações de criatividade lá dentro do processo, estimular a criatividade de todos que estão participando dentro dessa história e perder, pelo menos, coloca um tempo para isso. Você dá meia hora para a experimentação, já vai surgir uma boa ideia. Tudo bem, não dá para estender, não vou deixar a vida inteira experimentando, porque aí o negócio não se paga, né? Mas dá um tempo, faça, né, esse exercício, vamos ver que essa relação acontece. Porque inovação e criatividade não existe por decreto, né? Não dá para eu falar para você, seja criativo agora. Você vai travar aqui, não vai conseguir nada, né? Porque eu estou forçando, né, uma situação. Criatividade é quando você está gostando do tema, você vai fluindo, você vai tendo novas ideias, e geralmente a ideia surge lá no banheiro, né? Que todo mundo fala quando vai tomar banho, surge lá a ideia. Mas por quê? Porque ela está relaxado, ninguém está te pressionando, você tem toda a informação e a informação sai, você encontra a solução. Então, esse processo de experimentação, empatia e colaboração, de uma certa forma, estimula que você tenha, então, esse momento de relaxamento e essa conexão com as ideias que são importantes para fazer o seu cérebro entender uma solução para um problema, né? Enfim, e aí, dentro desse processo, existem 5 fases, né? Que é essa de empatia, depois uma fase de definição, que vai transformar essa ideia em algo real, depois uma fase de ideação, que é onde a gente vai criar a partir desse dado real, né? Prototipar, que é a experimentação, e testar para ver, para evoluir, né? Então, assim, dentro dos processos que a gente está falando, a gente nunca lança um produto no mercado sem testá-lo.
Testar o quê? Trazer pessoas para... Escuta, estamos pensando em lançar algo assim. Não explica. Deixa ver o que acontece. Aprende com o que está sendo falado ali, ajusta, se você achar interessante alguns aspectos, e coloca. É importantíssimo, como vocês vão ver, como o resultado disso vai acontecer de uma maneira muito mais intensa no mercado, né? Então, prototipar e testar é fundamental nisso. E aí, claro, a gente vai sempre do que é mais concreto, né, que é mais plausível para o negócio, e até para o mais abstrato, no sentido de buscar criatividade em todas as fases. Evidentemente que isso não tem que ser dosado pelo tempo, né? Nos fluxos de trabalho, a gente dosa o tempo. A gente dá meio-dia para fazer uma criação de um processo. E tem que sair meio-dia. Porque também a gente se utiliza do tempo que é dado, né? Se você dá um mês, demora um mês. Se você dá um meio-dia, demora meio-dia, né? Gente que trabalha muito com aluno, em qualquer nível universitário, sabe muito bem disso. Dá 3 dias para fazer o trabalho, ele faz. Você dá 3 meses para fazer o trabalho, ele demora os 3 meses para fazer o trabalho, né? Então vai se estendendo. Então é interessante sempre colocar dessa forma, né? E por fim, esse processo todo entrega valor em situações como essa, por exemplo, né? De você entender de maneira contextual e perceber novos segmentos, né? A bicicleta que está lá em cima é muito interessante, que a bicicleta é feita para as pessoas que andam de mountain bike, que acampam. As pessoas que acampam, elas levam barraca, evidentemente, e elas vão de bike, evidentemente. Então, assim, por que eu não posso utilizar a estrutura metálica da bicicleta para fazer já a barraca, já que as coisas estão em uso em um momento diferente? Isso é o quê? É você desenhar cegamente uma bicicleta ou você olhar para o contexto? Ao você fazer isso, você cria um novo segmento. Ninguém está no mercado com você está sozinho até alguém te copiar, né? Isso é o quê? Experimentação. É resultado desse processo como um todo. Ou situações lúdicas, pequenas de experimentação, do tipo trocar a molinha do pregador de roupa, prendedor de roupa, perdão, pro palitinho, que eu esqueci o nome, hashi. Isso, né? É um exercício, né, desse tipo de coisa que quando a gente é criança a gente faz muito, né? Pega as coisas, resolve, e depois a gente não ficamos velho, vai ficando tudo rígido, né? Travado, assim, não faz mais isso. Mas enfim, esse tipo de valor você pode rapidamente encontrar uma solução que todo mundo estava querendo e que ninguém pensou ainda, né? Vai demorar um tempo, você vai estar sozinho no mercado com ela. E são ideias simples, não são ideias malucas, distantes, não, né? Enfim, aqui eu vou apresentar alguns cases que foram feitos projetos desse um pouco, né, que se utilizaram desse processo. E aí já dizendo, né, eu fiz hoje um tour por algumas lojas aqui. Aí depois, quando a gente terminar essa apresentação, eu vou ficar à disposição para fazer umas pontes entre a apresentação e algumas avaliações do contexto que eu já vi aqui também, porque daí isso também pode deixar as pessoas já começar a perceber que isso tem uma aplicação já direta amanhã. Depende de você um pouco, assim, né? Enfim, mas essa história é interessante, porque esses processos geram para a gente produtos como esse, produtos que vão trabalhar com inovação em todo o processo. Já pensaram dessa forma, e que eles vão partir da inclusão do usuário no projeto. Então, em primeiro lugar, ele possibilita um novo segmento, como eu falei. Então, primeiro, é um sapato para você usar em casa, que é um segmento que não tem no Brasil, por uma questão de clima, por uma questão, nem tanto de clima, mas por uma questão de não se atentar a essas pequenas possibilidades que podem ser muito lucrativas, né? Porque nós temos vários estados aqui que existe uma temperatura muito baixa que poderia ter um produto desse por ano, né? Mas a gente não pensa assim. E outra, é apenas uma faca, um corte, um cadarço. Quem monta é o usuário. Ou seja, você não gasta com logística, porque não tem peso, não tem armazenamento, né? Não tem aquele volume de armazenamento. Um caminhão carrega a sua produção inteira disso, né? Qualquer um aqui de nós poderíamos comprar uma faca e fazer isso aí, né? Não precisa nem só ter um CNPJ, né? O problema todo é que cada vez que a gente teríamos problema para distribuição, porque a gente depende de uma rede para isso. Mas enquanto a fazer, não. Qualquer um aqui poderia, desde que tivesse, enfim, um pequeno investimento para uma faca e para uma prensa, teria esse processo. E encontraram um novo segmento, colocam no mercado. O preço disso é 27 euros, dá mais ou menos uns R$90. Só que,
quanto custa para fazer isso? Quase nada, gente. Né? Então você vai falar assim, mas isso não tem volume. Né? Muitas vezes você vai entrar no mercado que tem muito volume para você ganhar 2 centavos. Enquanto você num mercado como esse, você vai ganhar 90%, 80%, 85%, 95%. O que vale a pena? Então, assim, repensar um pouco essas fórmulas que a gente está trabalhando também é importante dentro de uma história como essa. Mas, em essência, o que isso tem a ver com o processo de design e inovação? Isso partiu do usuário. Alguém percebeu, ficar lá observando que as pessoas queriam um calçado para ficar em casa. Aí existem outras imagens, enfim. Assim, é tão barato que eles oferecem uma gama de cadarço com, sei lá, com 12 cores, para você montar do jeito que você quiser, a hora que você quiser, ou mudar de cor e tudo mais. Quer dizer, ninguém vai usar os 12, né? Na internet. Compra. Vende sim. É um filtro, mas vamos pensar o seguinte, também como inspiração, né? Isso traz para a gente uma série de coisas. Quer dizer, você pode colocar um composto de material e usar o mesmo processo de faca. Você pode ter outras possibilidades. Mas se essas possibilidades não estão conectadas com o desejo do usuário, a chance disso também não ter mercado é muito grande. Né? Então, assim, importante é sempre partir desse mapeamento. E aí, uma imagem da pessoa montando. Né? Ela vai e monta, e no máximo você monta para o seu filho. Né? Mas, de qualquer jeito, é muito aquela história de pegar e fazer. O outro case vai num outro extremo, né? Que é a Tchau Mal, que é uma empresa que fica em São Paulo, que é uma empresa de posicionamento, né? Então, é aquela história, ela vai ver o que é a tendência, ela se antecipa à tendência, ela tem uma conexão muito grande com a nova expectativa de um novo luxo que as pessoas estão projetando. Ela utiliza dessa informação toda para fazer um trabalho de seleção material, fazer uma seleção de linguagem, de forma, e se antecipar a isso. Então, é um produto muito, muito milimetricamente pensado. Cada textura tem a ver com cada textura, cada costura tem a ver com costura, cada forma, assim. E sempre tem essa questão de ter uma provocação, um certo estranhamento na forma, para poder realmente se consolidar como diferente. Então, está num outro extremo, né? Mais próximo do processo que a gente conhece, Fabril, mas com muita informação também, muito conhecimento para conseguir inovar desses décimos aí que é possível. Né? Então, a escolha do material, o desenho, toda essa questão do posicionamento, enfim, estilo, que tem toda uma proposta que é muito, muito, muito pensada antes de entrar no mercado, e que tem uma bagagem de informação muito grande, né? E de trazer também a participação do usuário para esse processo, para conseguir se avançar nesse sentido. Mas, de novo, é um mercado extremamente difícil, que você tem que ter muita informação e uma rede de informação muito atualizada, de verdade, para conseguir atuar, né? E conseguir se posicionar, que é uma outra história. Mas também como uma questão de inspiração, né? E de uma questão lúdica. Eles sempre trabalham com aspecto lúdico, seja o sapato mais caro, um calçado, sei lá, alguns modelos custam R$900, R$800, né? Então, é caro, internacionalmente caro, estou falando, nem só no Brasil. Né? Mas, olha só que interessante, já que você está propondo um trabalho infantil com aspecto lúdico, por exemplo. Né? Esse mundo conversa totalmente. Então, eles oferecem um kit. Assim como aqueles brinquedos artesanais que a criança brinca, ou tem aquelas lojas de brinquedos de madeira, tal, mais ou menos nessa mesma linguagem, né? Nessa mesma situação, né? Eles vão propor um brinquedo de montar com base no sapato para se diferenciar. Então, esse é o único modelo infantil que eles têm. Desculpa, tem mais um outro, mas que não tem esse aspecto. Mas é só para realmente se posicionar nesse mercado, porque eles não têm interesse, não tem volume nisso, não tem nem interesse em ter volume. Né? Por fim, o terceiro case, eu não sei se vocês conhecem, é um trabalho feito pela Fuse Project, que é uma empresa de inovação, estratégia e design americana, e a Puma, né? Que daí eles olharam para o meio do processo mesmo. Né? Eles não olharam, e eles olharam para os stakeholders, aqueles que eu falei que são os interessados, impactados pelo projeto. Né?
E aí eles fizeram um trabalho de 2 anos para redesenhar uma embalagem para torná-la o mais eficiente possível. Eficiente para quem? Para todo mundo. Do seu ponto de vista de sustentabilidade, do seu ponto de vista de preço, do seu ponto de vista de impacto ambiental de maneira genérica ou generalista. Enfim, e eles conseguiram, com esse projeto, ouvindo as pessoas, assim, vai lá no galpão onde estava armazenado, vê como as pessoas transportam as caixas lá, vai na loja, vê como os lojistas transportam as caixas, né? Tem todo um histórico desse projeto, né? Vai ver o material, o papelão com lâmina, né, para impressão, quanto que o papelão sem impressão ele retira, a sacola de PET e tudo mais. E aí um dado impressionante, quer dizer, um projeto que está voltado para o meio consegue trazer, diminuir 8,5 toneladas do uso de papel, né, em relação às embalagens anteriores, né? Consegue reduzir 65% de carbono, de emissão de carbono na atmosfera, capacidade para até 500 mil, né, 200 milhões de economia em questão de energia elétrica, né, de megawatts. E ainda a embalagem é desenhada para ser usada depois, né, com aquele conceito que a gente já viu em outros produtos, mas que aqui é mais um plus para fechar, né, essa história toda. Então, assim, é todo ele focado nesse momento. Mas para explicar esse projeto e como que ele funciona, eles mesmos têm um vídeo de 1 minuto que eu queria passar para vocês. Aí, só para terminar, existem, como eu falei, esse assunto a gente pode, cada um desses pontos, se aprofundar. E assim, muitas vezes cada um desses pontos é o tema de uma disciplina no curso de design estratégico, né, uma disciplina inteira. Então, é uma visão bem overview mesmo, bem ampla, uma panorâmica sobre esses processos. Mas uma mensagem que eu acho que é importante te deixar é um pouco aquela mensagem inicial que eu gostaria de reforçar. Quer dizer, o primeiro ponto de um processo de inovação com base em design é a sua conexão com o tema, ou seja, como é que eu estou conectado com o tema, né? E já conseguir fazer um certo mapeamento das suas posturas, da forma com que você reage. Você falando, nós, eu também, todo mundo, né? Porque dentro do conceito de inovação, a gente tem dessa visão, a gente tem um palavrão chamado assim, crenças limitantes. O que são crenças limitantes? Imagina o seguinte, cada um aqui acha que tem o seu teto, reconhece o teto, seu próprio teto. Você tem como se fosse uma laje, né? E você vai reinterpretar o seu negócio e a sua atividade com base nessa laje. Todo mundo tem essa laje. Pode ser a pessoa mais criativa do mundo, sei lá, não sei, alguém criativo no mundo. Herkovich, ela falou assim, a outra falou Bill Gates, outra falou Steve Jobs, né? Todos eles têm. E até as pessoas que são mais simples, que trabalham num trabalho mais operacional, também têm. O que acontece dentro de uma visão como essa? Você tem que entender que é questionar as tuas crenças, questionar a tua postura. Quando você começar a questionar que talvez a laje não seja uma laje, tem um andar em cima, e na verdade seja um prédio, não uma casa,
você começa a entender, questionar um pouco da tua visão e sair um pouco do teu próprio posicionamento, né? Então, isso é uma essência para falar assim. Vamos pensar assim, nós queremos ser criativos, nós queremos trabalhar e queremos ter resultado. Ponto, né? Qual que é uma posição que nós não devemos ter? Sempre a questão de defensiva. Isso não combina com quem quer atuar com sucesso hoje, né? Essa postura de vítima, que você está sempre limitado por algum aspecto. De verdade, existem limitações, né? A gente sabe disso, todo mundo sofre na vida. E, não tem quem isso não aconteça. Mas sempre existe uma maneira de você aliviar de uma forma ou resolver de um jeito, né? A gente sabe também que isso é bastante possível. Percebe apenas sintomas, né? Fica reclamando das coisas que estão acontecendo, mas não percebe muitas vezes que é uma postura que está gerando aquelas dores, não exatamente o, né? E não tem comprometimento com o que faz, quer dizer, não percebe aquilo como um valor maior, né? E qual que é um comportamento importante para a gente começar a ver, né? O comportamento, para você trabalhar com criatividade, você tem que estar sempre tentando ser curioso, tentando sempre se antecipar, sempre buscar um posicionamento, seja no processo, seja no meio, seja no posicionamento, seja na criatividade, ou no que você trabalha. Assume a postura de protagonista, quer dizer, você é um pouco responsável pela situação que está acontecendo, né? Percebe que existe uma postura para gerar um sintoma e não o contrário, né? E tem essa questão do comprometimento. Então, assim, isso é muito fácil de falar, isso é muito difícil de se colocar em prática, na verdade, uma mudança geral em todos os patamares, né? Mas é uma trilha que tem que começar a ser percorrida em algum momento, né? Tem que ser startado em algum momento, né? E perceber que muitas vezes as dificuldades, a partir daí que realmente se concentram nas oportunidades, né? Isso é fundamental. Dentro desses modelos que a gente comentou aqui de pensamento, você consegue de fato transformar esse resultado, e a gente viu isso aplicado lá, né? Enfim, tentei fazer um pouco rápido, né? E aí eu só queria agora, só para a gente poder conectar isso um pouco, como eu falei, eu fiz aqui essas fotos agora à tarde, mas eu não consegui inserir na apresentação, mas aí acho que com isso a gente consegue discutir, né? Dentro dessa vocação aqui da cidade de Birigui, como um polo extremamente importante na questão do calçado e tal. Eu tive numa loja lá em cima, só que eu não vou lembrar os nomes das marcas, porque eu não conheço. Aí eu precisava de ajuda de alguém para se reconhecer e falar. Não, pode falar alto. Não... Via Birigui, né? É uma loja que ela trabalha com varejo, né? Predominantemente. E trabalha um processo de criação, me pareceu um pouco sem um conceito entre os trabalhos, assim, né? Ele tem um trabalho de proposição bastante rápido. Mas, por exemplo, o que me chamou a atenção nessa loja, especialmente, né? Nas lojas de atacado, a embalagem é o expositor e é o móvel que dá suporte à venda, né? Então, dentro desse exemplo que a gente viu da Puma, para desenhar uma boa embalagem para atacado, a gente está perdendo uma oportunidade muito grande se a gente não entender que a embalagem tem que ser utilizada como um móvel, né? Que ela tem que ser desenhada para essa finalidade. Se ela, por exemplo, aí vai todo mundo falar, não, mas quem vai comprar está mais preocupado com o preço, né, do que exatamente nesses aspectos. É verdade, essa verdade existe, a gente sabe. Vai comprar em quantidade, o preço é fundamental. Mas uma coisa é você vai comprar um carro numa loja e tem lá 2 carros que são iguais, os 2 estão com funilaria mal feita, eles estão meio torto. Aí tanto faz, você vai comprar o mais barato. Agora você vai comprar um que não tem funilaria. Você vai escolher qual? O que tem funilaria ou o outro, porque o outro é mais barato? Né? Você vai escolher o que te traz mais qualidade. Naturalmente você vai para esse caminho. Pensar numa embalagem que pode ser transformada dentro de uma aplicação como essa, de suporte, é entender que a tua loja inteira vai estar mais bem organizada visualmente, que ela não vai estar caindo, que ela não vai estar sambando, enfim, né? Então, pensar em inovação, quer dizer, a gente já tem uma oportunidade, por exemplo, dentro desse case da embalagem, eu estou falando, né? Tentando fazer um paralelo com esse case da embalagem para ver como essas coisas estão aqui mais próximas da gente do que a gente imagina. Enfim, aí existem vários exemplos que podem ser, várias fotos que vão falar sobre o mesmo problema, né? A embalagem foi desenhada para transporte do par,
não foi desenhada levando em consideração essa utilização como expositor, e isso deixa de ganhar qualidade no ponto de venda, por uma questão de não entender a relação contextual da compra. É aquilo que eu falei, de se ir lá e olhar e tudo mais. Enfim, existem aqui várias imagens. Mas que todos eles têm esse aspecto de caixa expositor, caixa expositor, caixa expositor. E alguns são sapatos grandes, que por naturalmente são muito mais pesados que a caixa, e eles naturalmente desequilibram as caixas, né? Claro que a reposição é muito rápida, a gente sabe de tudo isso, mas de qualquer forma é importante perceber que existe uma possibilidade aqui já. Bem interessante, né? Esse outro aqui, nós passamos em frente, eu pedi para parar o carro, porque eu achei interessante, que loja da fábrica, num galpão mesmo da fábrica, no sentido de bem, abriu a porta e colocamos lá para colocar, né, para vender. Se isso for pensado como uma experiência, imagina você entrar e comprar na fábrica, dentro da fábrica. Já que você está fazendo um partido aí no teu edifício para fazer isso, né, vamos pensar na experiência. Muitas pessoas gostam de comprar sabendo, vendo, só por ver onde está saindo, já para ele já está feliz. Lojas de chocolate Gramado é assim, ele falou, esqueci o seu nome? Jorge, né? Onde você vai comprar já. Então, por que não utilizar isso, né? Por que a gente tem que colocar um tapume e não assumir que está vendendo na fábrica? Esse é um valor, não é um problema, né? É uma questão que a gente quer organizar algo que não. Dessa forma. Então, também tem uma possibilidade. Quer dizer o quê? Aceitou o futuro, né? Aceitou as coisas como são, sem perceber essa possibilidade. Então, aqui também poderíamos ter outros, né? Essa outra empresa também tem uma área bastante grande para a área infantil, só que a área de playground, por exemplo, fica do lado, e a área de criança e a área de venda do outro, né? Mas as duas áreas são muito espaçosas, né? Então, por que as crianças não brincarem no meio dos sapatos também? Por que tem essa área tão grande, né? Já que o sapato é infantil, esse é o tema, ajuda as crianças a escolherem. Quer dizer, também é uma oportunidade, né, de conexão. E muitas vezes, por falta de percepção ou de se ver dentro de um sistema, a gente acaba se utilizando dessa forma, né? Isso não precisa ser a loja toda, evidentemente, né? Pode ser só uma parte, mas já é um outro tipo de uso do espaço, né? E a questão do expositor, de novo, né, que o expositor ele não valoriza o que está sendo colocado, também é perder uma oportunidade, né? A questão da embalagem, acho que você pode ser trazer muito resultado de exploração. Aqui outros expositores, e aí essa outra loja, que daí trabalha num outro, já tentando focar muito mais, recortar muito mais, né, e consegue já organizar de uma outra maneira, com menos produtos, né, mas com um pouco mais de impacto para quem entra na loja, né, porque justamente não cria aquele aspecto. Então, né, mas por outro lado, também acho que essa questão da experiência, pensar na experiência de entrar numa loja só para meninas, poderia também gerar mais ideias, mais possibilidades de chamar a atenção para a loja, né, embora ela já tenha uma situação. Eu tirei essa foto porque aquele exercício da Puma, de você ter segurando as caixas por uma alça, aconteceu a partir da observação de um lojista carregando as caixas de sapato. Porque o lojista carregando a caixa é sempre, né, sempre desastroso um pouco, né? Sempre aquela coisa meio equilibrista, né, que vai caindo, né? Então, isso também, você tá vendendo qualidade, aí o teu lojista vai te entregar a caixa, vem com quase tudo caindo, não é um pouco um contrassenso? Aí o que ele fez? Inventou a alça, para que os lojistas pegassem pela alça no depósito e descessem pela alça. Então as caixas não vêm caindo, as caixas vêm e tal, né? Então, para ver como a embalagem pode de verdade realçar essa experiência em vários sentidos, né? Que outros modelos, tal. Acho que é isso. Enfim, aqui essa loja me pareceu também ser uma loja mais de posicionamento, né? Assim como eu mostrei aquele exemplo da Tchau Mal, por isso que eu coloquei aqui.
E tem algumas cenas que, pela própria luz natural do espaço, são muito bonitas, valorizam muito o espaço. E também, muitas vezes, não percebe que isso poderia valorizar como um ponto de venda mesmo, né? Desenhado para isso. Enfim. Essa apresentação. Chegamos aqui ao final. E eu queria agradecer novamente a presença de todo mundo. Realmente foi... Quando eu vi essa quantidade de pessoas chegando, eu comentei com o Nelson, comentei com a Rosana, falei, nossa, mas é tudo isso mesmo? Né? Eu já tinha perguntado de manhã se era só eu, o palestrante, se tinha outro, enfim. Porque eu acho bacana, né, toda essa movimentação. Agradecer novamente ao Nelson, a Rosana, o apoio do Sebrae. E passar para vocês... Vou deixar aqui na tela alguns contatos que vocês podem me escrever aí se surgir algum tipo de dúvida. Enfim, aqui são contatos pessoais, né? Mas eu estou com essa parte de aproximação aqui com o Polo via o IED. E aí, já aproveitando, para a gente realmente finalizar e para adiantar um pouco... sobre a apresentação, vocês podem me escrever, a gente pode conversar sobre isso, até agora mesmo, depois, quem tiver a fim de conversar, ficar um pouco mais, sei que todo mundo trabalhou e trabalha, enfim, mas quer esclarecer algum ponto especificamente, eu estou tranquilo, meu voo só sai às 5h30 da manhã, não é isso? Então dá para conversar. Mas, enfim, existe essa situação que a gente pode conversar aqui, mas aí, já anunciando para vocês, nós estamos, aí o IED, está em parceria com o SIMB, com o Paula Souza e tudo mais, desenhando um projeto de desenhar uma capacitação nesses moldes aqui para a região, né? Para um grupo de 30 profissionais, né? Que vão ter que ser o mais sortidos possível aí em relação à representação, né? Vão existir alguns pré-requisitos, porque esse curso vai ser gratuito para quem participar, mas vai ter que ter uma contrapartida pequena, né? Mas o que nós ainda estamos nesse desenho, né? Refinando o desenho do que vai ser esse curso, prospectando quais serão as datas, enfim. Mas, de qualquer forma, já estamos bastante adiantados em relação ao desejo de fazer ele acontecer, né? Falta uma questão de operação para ser definida, mas que vai ser definido com certeza. Então, de antemão, eu já queria dizer, anunciar, né? Como conversamos com o Nelson, que quem se interessar em participar de uma capacitação como essa, o importante é que ou já seja graduado, né, ou que esteja no último ano de um curso de moda ou de design, enfim, né? E a Rosana, ela vai receber alguns currículos, né, de quem está interessado, ainda para um pré-cadastro, né? Mas, claro, evidentemente, quem se manifestar antes se mostra mais interessado, né? Para quando isso acontecer, a gente já tenha uma discussão das pessoas que estão mais interessadas aqui na cidade ou aqui na região em participar desse processo. Enfim, de novo agradecer ao Nelson, a Rosana, colocar à disposição, e obrigado a vocês pela ficarem a noite toda me ouvindo.